Boa noite, pessoal. Hoje mais um podcast da Santa Evita, né? Hoje a gente vai falar no tratamento capilar pós-Covid, né? Hoje temos como convidada aqui a Soliane de Araújo. Ela é enfermeira, mas enfermeira esteta, e ela vai se apresentar agora aqui pra gente abordar alguns assuntos aí que após pandemia ficou muito em alta, né? Boa noite, pessoal. Meu nome é Soliane, sou a Sol Araújo, sou enfermeira esteta, ozonoterapeuta e tricologista também. Então eu tenho um conhecimento aí sobre essa área de queda capilar. E hoje a gente tem alguns pacientes, né, a maioria dos nossos pacientes que vêm para tratamento capilar, eles sempre vêm pós-Covid. E já tem estudos falando, né, dessa queda acentuada do cabelo pós-Covid como uma consequência mesmo dessa inflamação do corpo, desse vírus. Legal. Só conta pra gente um pouquinho da tua trajetória, né, na área profissional tua, como você foi enfermeira, como você foi para estética, depois como você se formou na ozonoterapia, tricologia, que aí acho que o pessoal vai começar a entender um pouco mais quem é você. Eu sou formada já há mais ou menos 14 para 15 anos. Já tem um tempo aí na estrada. Já tem um tempo na estrada. Eu sou enfermeira do controle de infecção hospitalar hoje, então eu trabalho com controle de infecção e qualidade no hospital aqui da cidade. E já tem 1 ano e meio, mais ou menos, que eu tenho a minha clínica de estética e ozonoterapia. Legal. Eu comecei a fazer pós-graduação na área da estética em 2018. Terminei no finalzinho ali de 2019. Então a estética em si é recente na sua carreira? A estética em si né? E também em seguida já fiz a pós-graduação em ozonoterapia, porque o ozônio eu não vou sair totalmente do cuidado com o paciente, né? Então eu gostaria de ficar um pouco ainda, além de ser uma técnica muito boa, muito promissora no mercado, os resultados são muito bons. Hoje até a gente, como a gente tem um curso nosso também de ozonoterapia, a gente vê que um dos cursos hoje mais procurados é a ozonoterapia. Isso é muito legal e a gente vê a crescente que isso tem hoje no mercado, né? E o resultado disso, né? Justamente por causa disso, né? O resultado, e aí todo mundo começa a procurar. Exatamente, porque ele tem um resultado bom mesmo. Tanto a estética, né, agora, e ele já é muito usado na área de patologias mesmo, né? Então a gente já trata pacientes coadjuvante, né? Ele é um tratamento coadjuvante, pacientes com patologias, e ele tem resultados eficazes. E na área da estética ele está bombando, né? Eu acho que é um momento dele e ele tem um bom resultado, isso que é o melhor, assim. O resultado que ele traz e sem efeito colateral. Né? E você usa a ozonoterapia junto com a tricologia? Como é que você lida com isso? Uso. Na verdade, você pode usar o ozônio para tudo, né? E por que eu fui para a área da tricologia? Porque é uma área que eu gosto. Então, eu gosto de cabelo, eu gosto da área do cabelo. E eu tenho na minha família a queda capilar, a calvície, né? Então, meu pai, meus já primos... foi mais um motivador aí para você. E aí eu falei, não, isso é uma coisa que eu quero, assim, trabalhar com isso e tenho bons resultados com isso. E aí eu alinho, né? Eu associo a ozonoterapia junto com o tratamento capilar. Então, todos os tratamentos capilares, ele tem a ozonoterapia e os outros tratamentos que a gente pode incluir no tratamento para crescer dependendo do paciente, esse cabelo. Exatamente. Isso é legal, a gente ter essa visão, né, que uma coisa vai puxando a outra. Uma coisa vai puxando a outra, exatamente. Eu gostaria até de abordar aqui, aproveitando, né, que você vai ser a nossa professora aqui de tricologia, né? Isso. Então, a gente vai ter o curso agora no próximo mês. Então, já deixando o convite para o pessoal que estiver assistindo a gente, né? Por isso que eu queria que você se apresentasse, porque acho que é importante de saber com quem que eles vão estar lidando. Então, assim, você já tem a sua área, você já é uma profissional já hoje, né, renomada aqui na nossa região, até por isso que deu certo você ir fazer os cursos aqui pra gente, né? Trabalha o dia a dia na sua clínica, que acho que isso também é muito importante para quem vai passar a experiência para os outros, né? No caso seu como professora. Então, assim, e hoje, o que eu queria abordar com você também, até porque eu vejo ainda que não é muito difundido essa ideia da tricologia, e a gente tem que cada vez mais fomentar isso. É um procedimento caro, como que é a parte de valores, ele é muito invasivo, causa dor, como que é
isso? Não, ele não é um procedimento inacessível. Certo. Muito pelo contrário, ele é bem acessível, tanto para homens quanto para mulheres. Eu acho bom a gente enfatizar que o homem também procura muito o tratamento capilar, né? E mulher também tem a calvície, tem essa queda capilar acentuada e tem a reversão disso. Certo. E não é um tratamento inacessível, que a pessoa não consiga pagar, que ela não consiga arcar com isso. Das terapias que a gente usa hoje, a gente aplica, né, são as aplicações, a mesoterapia, então o ozônio também é através da mesoterapia. Não é insuportável a dor. Certo. Então é uma dor que a gente consegue lidar com ela tranquilamente. A maioria dos pacientes, então assim, é uma dor suportável. Suportável, né? Que termina o tratamento. Não é muito invasivo. Continua fazendo, não é muito invasivo. Você faz o tratamento, né? Faz as aplicações, você pode viver normalmente, né? Legal. Quem tem que ir para o trabalho, vai para o trabalho, pode lavar o cabelo, pode viver a vida normal. Normal, sem problema. Sem problema nenhum. Legal. E isso também, na tricologia, como é que você lida com isso? É muito melhor fazer de forma preventiva isso já começar, quem tem algum respaldo, você comentou da tua família, você já começar um tratamento anteriormente ou deixa acontecer para fazer o tratamento? Porque o que acontece, Michel? A queda capilar, a gente tem que ter a avaliação, né? Tem que ter a anamnese, você tem que investigar o porquê dessa queda. Certo. Então eu não posso sair tratando assim empiricamente, né? Eu quero fazer o ozônio para aumentar a minha imunidade, para melhorar o meu corpo, beleza. Mas para a queda capilar, você tem que ter o histórico. Entendi. Por que está caindo aquele cabelo? Né? Então, assim, é o Covid, é uma alopecia androgenética, é fator emocional, é a doença autoimune. Então, você tem que investigar isso. Né? E aí, cada tipo vai ter um tratamento. Exatamente. Cada tipo Legal. de queda, cada queda tem um tratamento. Então, assim, meu cabelo não cai e está tudo bem. Né? Então a gente tem que investigar essa queda capilar. Certo. Por isso que a gente não trata ela antes, né? Preventivamente. A gente trata baseado naquilo que a gente viu na nossa anamnese que é pertinente para aquele paciente. Certo. Então é criar um currículo dele ali dentro mesmo para entender tudo para depois montar o tratamento. Porque às vezes muitas pessoas pensam que é um tratamento básico para todo mundo, né? Então acho que por isso mais interessante ainda que você ter o curso, está passando isso, porque o pessoal vai ter diversas formas de enxergar isso. A ideia do curso, né, em si, da gente fazer esse curso, é formar esses terapeutas capilares para esse paciente já vir, para ele ser indicado certeiro, né? Não para a gente sair tratando assim, passa isso, passa argila, passa óleo, um protocolo determinado para aquele paciente. É aquilo ali, você ter a sua formação para você saber tratar aquilo. Certo. Né? Então, cada paciente ele é único, a gente não trata um paciente igual para todo mundo. Por isso que é importante a anamnese. A nossa avaliação, a gente ter essa anamnese, esse conhecimento do paciente, de todos os fatores dele. Isso é muito importante. A gente sempre debate muito aqui, dentro dos cursos, até aqui nos podcasts, a anamnese é muito deixada de lado na estética, sabe? E é uma coisa muito importante. Na parte médica isso já é mais difundido, mas você pega na estética, muita gente secundária, deixa de fazer, sabe? E na verdade não existe um tratamento único para todos os pacientes, existe um tratamento ideal para aquele paciente, para aquele cliente. E é na anamnese que a gente sabe se a gente pode ou não fazer. Isso é legal, né? Então, assim, é bom você destacar isso que está alinhado com o que a gente pensa aqui também. Porque hoje a gente vê isso aí, depois tem os problemas, tem as intercorrências, e muitas vezes tudo poderia ter sanado se tivesse feito a anamnese da forma correta. Porque às vezes também fazer por fazer, aí é só para preencher papel, né? Então, assim, eu acho que é investigação mesmo desse caso, né? Entender por que aquele cabelo está caindo, né? No caso da queda capilar, e de repente você ter que encaminhar esse paciente para um outro profissional, né? Para um médico, um dermatologista. Então, assim, às vezes é uma doença autoimune que você não vai tratar, você tem que encaminhar. Então, já entra mais patologia, exatamente. Então você tem que ter esse conhecimento, essa base para de repente você encaminhar esse paciente e evitar as complicações. E no caso da tricologia, existe muitas intercorrências, como é que é também isso? Até pra gente saber, e aí eu falo não só do seu histórico profissional, mas de colegas suas também, porque assim, quando a gente faz, isso vai acontecer, né? Exatamente. Não tem assim grandes intercorrências na tricologia não, porque é um procedimento minimamente invasivo, né? Então a gente invade esse paciente
muito pouco. O que pode ter dentro da tricologia, como evento adverso, é uma infecção, se você não fez uma desinfecção correta daquele couro cabeludo. Certo. E talvez a alergia desse paciente a alguma substância da fórmula. Por isso que é importante você investigar isso e a gente faz isso na anamnese. Certo. Né? Então, tudo, e de repente você tratar um paciente que você tinha que ser encaminhado, uma doença autoimune, Certo. uma coisa mais grave, assim. Mas quando o paciente tem nesse sentido, uma doença mais grave, e a pessoa às vezes não faz a anamnese de forma correta e mesmo assim atua com a tricologia, pode acarretar problemas ou na verdade não? Na verdade não, você só não vai ter um resultado. Entendi. Né? Você não vai ter um resultado eficaz daquele tratamento. Entendi. Aí acaba que a pessoa também vai gastar tempo, dinheiro e ainda vai sair falando Ainda você. vai sair mal de você como profissional, exatamente. Né? E hoje, em qualquer lugar que a gente está, né, Michel, a rede social ela difunde muito rápido. Então você como profissional, você tem que se preservar. Você tem que ter conhecimento e você tem que se preservar para você ser bom e fazer o que é certo para o paciente. Isso, a gente até brinca, notícia ruim voa. Voa. Mas você construir um nome demora anos e anos. Às vezes pra você detonar ele é um probleminha que você causa, que você não dá suporte ou que sua vida profissional. Você não atende tua vida profissional vira de cabeça para baixo. Exatamente. Então é muito importante a gente estar lidando com profissionais bons, né? Eu acho que esse é o principal intuito aqui da Santé, que é o quê? Formar profissionais muito acima do nível do mercado. Por quê? Porque é o que faz o mercado melhorar. Então, assim, esse é o nosso objetivo principal. É ter cursos de qualidade, né? Um atendimento para que as pessoas possam enxergar isso, possam atender, vamos falar assim, com propriedade, né? Daquele assunto, né? E sejam bons profissionais aí, com nome no mercado, né? Então, assim, esse é o nosso objetivo aqui. Eu acho que, assim, continuando nesse assunto, você ir para um lugar que pensa dessa forma, que vai dar uma formação para você, um treinamento, um curso, e que você vai sair melhor, não só tecnicamente melhor, mas um profissional melhor, faz toda a diferença. Sim. Né? Porque curso técnico que vai ensinar você a pegar a agulha e aplicar no paciente, isso aí é fácil. Agora, ensinar você o passo a passo de como ser um bom profissional, você tem que procurar bem um curso. E aí a gente... E é o que é a proposta da Santé, né? Da gente ter formação de profissionais com excelência. Né? Isso, e é muito importante você estar falando, porque hoje, um pouquinho que a gente vê aqui, né? Por exemplo, nos demais cursos, e aí eu acredito que com o seu também é o que a gente vai fazer com o pessoal, é o início de tudo, como começar, né? O paciente entrou na sua porta, né? O que você faz? Porque isso, muitas vezes, fica meio perdido. Você aprende, como você falou, aprende a fazer o procedimento ali, mas não sabe a forma de abordar, a forma de identificar os problemas, né? O que você vai fazer em cada problema, montar o protocolo devido. Acho que isso que a gente tenta bater muito aqui em cima para poder fazer. Por quê? Porque muitas vezes os profissionais estão aí. Só que a forma como tudo acontece é que é o mais difícil para ter um resultado satisfatório dele. Sair de lá bem, ele sair satisfeito com o resultado, ser atendido de uma forma adequada, né? Eu acho que acredito que é isso que você faz até no seu consultório. Exatamente. Então, a forma como o paciente entra na sua clínica, no seu consultório, e ele te vê, e a confiança que ele tem em você, é até a base do valor que você vai cobrar. Isso é muito importante também. Então, a gente não está entregando um preço para o paciente, a gente está entregando um valor. Sim. Então, você tem que ser diferente no mercado. Para isso, você tem que ter boas formações. Isso é muito importante. E isso que a gente procura aqui mesmo. Nivelar por cima, né? Exatamente. Porque hoje, se a gente for ver, todo lugar tem estética aí para tudo quanto é campo, dos mais diversos modos, né? Tricologia, massagem, não sei o que, tem diversos. Porém, os profissionais que se destacam, esses aí estão sempre com clientes, os clientes fidelizam com eles, né? Então, assim, é muito importante essa... O mais legal, assim, é você ter, não é você ter a clínica cheia, é você ter aquele cliente que é um bom cliente e ele está fiel a você. E ele vai trazer novos clientes. Exatamente. E o novo cliente que é indicado por aquele, ele também vai ser fiel a você. Né? É isso que a gente tem que pensar. E aí você fideliza e todo mundo que vem através daquele vai ficar. Né? E é o tratamento seu com o cliente mesmo. E você saber fazer aquilo. Você entregar o resultado também para o
para o cliente. Hoje, por exemplo, voltando um pouquinho para a tricologia, o que fez com que surgisse realmente esse tratamento pós-Covid? Foi um estudo que o pessoal começou a entender que tinha Na relação? verdade, Covid ele é muito novo ainda, né? E aí foi se percebendo com o decorrer da pandemia para cá, que alguns pacientes que tiveram Covid têm a queda capilar acentuada. E aí sim tem alguns estudos, poucos ainda, mas que relatam isso, né? Essa queda acentuada pós-Covid. Então é uma sequela do Covid, a queda capilar. Entendi. E como que a gente trata isso, né? Ela é uma queda, o que a gente fala é um eflúvio telógeno, esse cabelo ele sai antes da hora do bulbo. Então assim, o nosso cabelo ele cai mesmo, ele tem um processo naturalmente, a gente tem queda capilar naturalmente. E o que acontece com o Covid? Ele aumenta essa queda e é a queda antecipada desse cabelo. Eu ia até abordar isso aí, se na verdade ele aumentou quem já tinha ou se na verdade surgiu em quem ainda não tinha muita queda capilar. Não, ele surgiu. Ele surgiu. Então, por exemplo, eu nunca tive queda capilar, meu cabelo cai normalmente. Eu tive o Covid, de repente meu cabelo começou a cair muito. Entendi. Mas assim, Michel, quando a gente fala muito, é muito mesmo. Da pessoa passar a mão e sair o cabelo assim. Porque assim, o cabelo da gente, principalmente no banho, que é quando a gente consegue avaliar se esse cabelo está caindo muito ou não. Né? Então, quando a gente está tomando banho lavando o cabelo, tem a queda ali do cabelo, normal. Né? 50 a 100 fios por dia que a gente fala, né? Quem tem essa queda acentuada, passa a mão no cabelo seco e o cabelo sai bastante, né? Sai ali os 50 fios. Né? Então, a queda acentuada do pós-Covid é essa. Certo. Ela aumenta muito mesmo. Né? E o que é o legal? A gente consegue reverter esse quadro. Né? Fazer com que esse cabelo caia. Só vai cair todo o cabelo pós-Covid? Pode ser que não. Mas o que os clientes não querem é arriscar. Então, o que a gente faz? A gente trata para manter esse fio no couro cabeludo, para que ele não caia. Entendi. Né? Então, a gente dá as vitaminas e dá o ozônio para aumentar a circulação, trazer mais vitamina para esse couro cabeludo. Tá. Então, é um composto que você vai utilizar de várias técnicas. São várias técnicas, né, que a gente igual você falou, você citou mesoterapia, ozonoterapia, tricologia. Então, assim, tem várias coisas que a gente pode usar, tratamentos, né? Quem tem LED, vermelho, azul, pode usar também. Então, assim, são vários tratamentos que a gente pode lançar a mão para segurar esse fio, para que ele não caia. Legal. Né? E, assim, a gente tem resultado. Isso é muito bacana, assim, você começa, o cliente chega e você fala assim, meu Deus, não vou dar conta, vai cair tudo. Né? E aí, passam as semanas e esse cabelo cessa totalmente. Isso que eu ia entrar também. O procedimento em si, vamos por partes. O procedimento em si, quando você faz, tempo médio de atendimento, de uma sessão? Uma sessão média 40 minutos. 40 minutos. Quantas sessões mais ou menos são indicadas num paciente que tem uma queda acentuada? Em média, tudo 15 sessões. 15 sessões. Mas assim, até a quantidade de sessões vai de cada paciente. Tem paciente que com 10 sessões cessa, tem paciente que você precisa de mais sessões. Então a gente sempre faz uma a mais, né, as 15 sessões, e aí intercala todos os procedimentos que você tem, né, que a gente tem na clínica, e depois ou a gente para ou a gente continua esse tratamento. Certo. Vai depender de cada cliente. E qual que é o intervalo de tempo de sessões? Pode ser uma vez na semana ou 2 vezes na semana. 2 vezes na semana ainda pode? 2 vezes na semana pode fazer. Pode fazer. Tá legal. Então, mas o que a gente tem de prática é uma vez na semana. Então vamos falar aí num tratamento aí de 6 a 8 semanas, mais ou menos. Mais ou menos. É um tratamento até que longo, né? Até que longo, Mas se resolve o problema, né? Eu particularmente achei que era até mais rápido, mas... Na verdade, assim, a gente fala 6 semanas, mas às vezes com 4 semanas já parou. Você já começa a ver o resultado ali, né? Mas você continua. Sim, aí você vai avaliando, né? O seu tratamento, exatamente. Isso é legal. E aí, por exemplo, hoje um valor de investimento, em média, você tem como passar pra gente? Ou também depende muito do paciente? Depende muito do paciente.
cliente, depende muito de quantas sessões você vai indicar para aquele cliente. Porque tem cliente que você fala assim, não, acho que 10 sessões é o suficiente, né? Juntando os recursos que você tem na clínica, né? Hoje na nossa clínica, um tratamento de 15 sessões, ele sai por R$ 1.900, R$ 1.800. Entendi. Em torno de R$ 100 aí, então, a sessão quase. Quase isso. Legal. Então, assim, é bom para a gente entender hoje quais são existe produto que utiliza na tricologia, como é que é? Além dos produtos que a gente usa de mesoterapia, né, ozonoterapia, mesoterapia, as LEDs, a gente pode fazer, dar, né, prescrever nutracêuticos para esse paciente tomar e também tônicos capilares. A gente prescreve também. Só que é por fora, não faz parte do tratamento. E faz parte do Tratamento, mas não ali local. Não ali local, porque Entendi. ele vai usar isso em casa todos os dias. Então, é um home. É um home care. Ah, beleza, isso aí é importante. Eu sempre falo de todos os tratamentos, eu falo isso para o paciente também. É 50% meu e 50% seu. Né? Então, a gente trabalha com tricologia e os outros tratamentos que a gente faz, principalmente emagrecimento, é 50 meu e 50 seu. Porque o emagrecimento é 10 meu e 90 seu. Exatamente. Né? Então, assim, o paciente ele sempre tem que participar. Ele tem Isso que é normal. entender que não tem milagre. É. Né? Eu falo muito, principalmente nos protocolos de emagrecimento, que não adianta você vir aqui, eu encher o seu corpo de ozônio, por exemplo, e você sair aqui e comer uma coxinha. É exatamente isso. Então, assim, é tudo alinhado e isso tudo a gente conversa com o paciente na nossa anamnese. Né? Então, você faz a anamnese bem feitinha e conversa e explica isso para o seu cliente. Olha, é 50% meu, 50% seu. Sim. Então, se você vem aqui fazer um tratamento capilar, o tônico você tem que passar todo dia. Né? E às vezes o cliente chega e fala assim, esqueça, às vezes eu passo, às vezes eu não passo. Então, isso vai ficar mais moroso. É isso que eu ia falar, você estica o tratamento, né? Fica mais caro para a pessoa também. Né? Então, assim, se o paciente, no fundo, ele também compra a ideia e faz jeitinho, você consegue dar alta muito antes, né? Muito e aí antes. acaba barateando por aí também. Exatamente. Eu já tive paciente que trocou o tratamento. Ele fazia ozônio capilar e melhorou, cessou a queda completamente. Ela falou assim, eu gostaria de fazer um ozônio sistêmico. Só pode? Pode, a gente troca, não tem problema. Porque o ozônio sistêmico ele vai ajudar na imunidade, vai melhorar a qualidade de vida desse paciente, né, desse cliente. Então ela quis trocar porque realmente cessou. Né? Ela podia ter encerrado ali o tratamento e falou, não quero encerrar, não quero mais fazer e tal. Mas ela quis trocar. Tá tudo bem. Né? E foi legal o resultado? Foi legal. Não, o cabelo é outro. Normal, assim, o cabelo dela voltou normalmente, não teve mais queda, nada. Do jeito que ela chegou, o dia que ela foi embora, assim, de alta. É outro. Isso é interessante. Porque ela chegou e ela fez assim, eu falei, meu pai. Ficou assim, minha mesa cheia de cabelo. Eu falei, meu Deus do céu. E aí ela saiu assim, sem nada, sem queda nenhuma, de passar a mão e tranquilo. Normal. Hoje, mais ou menos, chega muita demanda para você lá de paciente procurando, como é que tá isso? Chega assim. Eu tenho os pacientes pós-Covid, porque o Covid em si já gera um estresse no paciente, né? Já teve Covid, já tem tudo aquilo, né? Aqueles insuficiência respiratória às vezes, já fica tudo aquilo que teve na pandemia mais agravado e agora mais tranquilo. Mas mesmo assim ainda tem o estresse. O problema tem o estresse mental também, né, do Covid. Tô com Covid e tal. Quem já estuda sobre isso e sabe que tem a queda do cabelo, já vem, às vezes o cabelo não tá nem caindo. Né? Mas bem, a gente orienta, a gente vê, a gente avalia o cabelo desse paciente. Então tá vindo bastante pós-Covid. Mas a gente tem muito também a alopecia androgenética, que é a careca que a gente fala, né, nos homens. E eu tenho mulheres também que têm mais fatores hormonais ligados assim, à calvície feminina. Para quem já tem esse histórico genético, vocês passam alguma coisa também para a pessoa, alguma vitamina, alguma coisa, antes de acontecer isso de forma preventiva ou não? Não tem essa indicação de forma preventiva. Legal. Então assim, a pessoa começa a perceber, e geralmente é jovem mesmo que as pessoas começam. Quem tem fator genético, dos 20 e poucos anos, já começa a perceber a raleação do cabelo.
né? Porque é um outro tipo de queda, que ele vai caindo, você não percebe, ele não tem uma queda acentuada, então é a queda normal do seu cabelo, só que ele vai raleando, né? Então esse tipo de alopecia que a gente fala, alopecia androgenética, é com o tempo. E aí ele percebe que está raleando e aí a gente já começa a tratar, ou com tônico, começa passando tônico capilar, depois a gente entra com mesoterapia. Então, não precisa ser, ele chegou, está raleando e eu já quero entrar com a mesoterapia. Certo. Pode entrar com tônico capilar, depois a gente... Aí esse tônico capilar é de que forma? É comprimido, é vitamina? É um líquido e você passa no... Então é no local. Exatamente. Vitamina, tem alguma indicação para isso? Não tem, assim, tem específico para cada cliente, para cada tipo de queda. Mas o tônico geralmente é o minoxidil, finasterida, se for homem, e os fatores de crescimento que a gente passa, tá. né? Então, assim, tem vários ativos que a gente pode passar nesse tônico capilar para o paciente passando no cabelo. Isso é legal também. Tem mais alguma coisa que você queira abordar sobre a tricologia, alguma curiosidade que você já passou na área? Se você viu, sobre resultados, sobre intercorrência? O que eu tenho, assim, bastante, o que eu vejo bastante, principalmente o homem, ele chega meio descrente, assim, do resultado, né? Então, às vezes ele chega e fala assim, será? Mas eu vou fazer, mas não sei se vai dar certo, não sei o quê, né? E o mais legal... Como já é um pouco mais, assim, então, né? só dele ter chegado ali, já é. Mas assim, o que eu vejo muito é essa desconfiança do resultado. E a gente não garante o resultado. Sim. Né? Mas a gente sabe que dá. Né? A gente sabe que dá o resultado. Você não tem como você estar dando vitamina pro negócio, pro cabelo. É como se você estivesse adubando uma terra fértil. Né? Ele vai crescer. Mas a gente não promete o resultado. E aí, a cada sessão eu fico perguntando. Né? E o cabelo, ele tem o tempo dele, né? De crescimento. Então, ele não vai crescer. Também muda de paciente para paciente. De uma semana para outra, né? Ele demora para crescer. Então, o ciclo capilar, ele demora, né? Meses. E aí ele fica assim, já deu resultado? Já deu resultado? Ele fica ansioso, né? Fica perguntando, mas não sei não, acho que isso aí vai dar certo. E aí você tem que ir fotografando para você mostrar. Então, olha só. Então você tem que mostrar o antes e depois. Eu sempre faço o antes e depois, sempre aviso o paciente que eu não vou postar nas minhas redes sociais. Mas é para ter aquele controle. Mas ele quer ver o antes e depois dele. Sim. E é aquele antes e depois que você faz ali naquele programinha, ou até mesmo nos programinhas que tem no celular, só para ele ver. Porque ele quer ver. E aí que ele compra. Aí você tem um cliente, você tem um amigo, você tem uma indicação, você tem tudo. Mas é importante você falar isso aí, porque muitas vezes a diferença é difícil da pessoa notar, porque ela tá vendo ela todo dia no espelho, né? E aí é um processo mais moroso. Então assim, mas depois quando você mostra o antes e depois do tratamento, aí é mudança. E assim, eu acho que fica até a dica aí, né? Esse acompanhamento com o cliente, né? Você fazer ele acreditar que aquilo vai dar certo e ter essa sequência de fotos para você mostrar para ele o resultado. Eu acredito que a maioria das pessoas já fazem isso, né? Mas você mostrando para ele o resultado, que ele possa ver aquilo, isso fideliza muito. Né? E cabelo, ainda mais que o homem não consegue ver, né? A gente não consegue ver, né? O cabelo. E realmente quem está todo dia não vê. Não vê a diferença. Não vê a diferença. A gente consegue ver, porque você está ali, você está perto, né, do cabelo. Mas você ter esse antes e depois, você mostrar para ele é importante. Principalmente homem. Né? Hoje... A mulher eu acho que ela é mais ligada, ela já vê o cabelo, né? A mulher é muito apegada ao cabelo, né? O homem é sempre mais desconfiado. Mas você tem que ter um tato melhor. Hoje você tem qual que é a porcentagem de paciente, homem, mulher? Eu acho que é metade. Metade? A mulher tem mais. Tem mais? Tem Mas você acha porque elas se preocupam mais? As mulheres que eu tenho pós-Covid. Então, assim, mulher quando tem uma queda acentuada de cabelo é o fim do mundo. Né? Então, assim, se ela percebeu uma queda maior, às vezes nem tem falha, nada, ela já vai ver. Né? E mulher tem fator hormonal também relacionado, né? Não só o Covid, né? Não só esse estresse e outros estresses também, né? Então eu tenho mais mulher do que homem, mas eu tenho homem também.
Legal. Lá na clínica eu tenho. Tem até um cliente que fez micropigmentação. Eu falei, você devia ter feito, porque agora a gente está vendo o resultado, o cabelo está crescendo e tal. E é mesmo, né? Devia ter ido antes e tal. Mas assim, tudo é um processo, né? O tratamento capilar ele é um processo. Ele não é igual o cabeleireiro, por exemplo, que corta, que pinta e sai no estado na hora. Não, é um processo. Você tem que fazer. E ele é bem moroso, né, pelo que você falou, então assim, a pessoa tem que realmente sair de lá já com essa visão, porque senão você não atende a expectativa dele, né, igual a gente conversa, aí ele frustra. Então, por exemplo, ele acha que vai sentar lá hoje com você e já vai resolver o problema dele. Exatamente, não é assim. Né? Então, assim, é muito importante cada profissional também da área ter essa visão para passar isso para o paciente, porque senão até o procedimento em geral cai em descrédito, né? Porque muita gente vai lá fazer, acha que é fazendo dessa forma e acaba que aí depois você vai falando para os outros, fui lá, não deu em nada. Não deu em nada, isso aí não dá em nada. É sempre isso mesmo, mas isso aí não dá em nada. E eu não sei se é porque a minha clínica ela é relativamente nova, eu chego muito cliente desconfiado, né? Então, tem um cliente que ele já é meu cliente desde o comecinho da clínica. Eu falei assim, você chegou aqui e queria ficar, e agora não quero ir embora mais, né? Porque o ozônio ele pode ser usado a longo prazo, né? E ele faz a ozonioterapia. Ele, não, verdade, eu gosto de vir aqui e tal. Então, assim, você fidelizar esse cliente, ainda mais com a quantidade de clínicas que tem hoje, é um processo. Não é fácil, não. A gente veio por aqui porque a gente tem a parte clínica aqui nossa, né? Além da Santé. Só que a maioria dos pacientes são esses aí, os fiéis que estão aqui sempre. Todos os dias, né? Ele só muda de segunda, quarta, né? Ele é sempre esse mesmo, é isso aí. Mas ele fideliza e ele traz gente nova. E o que ele traz também não vai bom. É difícil um cliente, uma indicação do seu cliente que é fiel a você, essa indicação bom. Geralmente ela fica. Ótimo. Bom, esse também depois eu queria avisar para o pessoal que depois a gente, é um curso que a gente vai estar também depois colocando na plataforma nossa, do Instituto, né, que é a nossa plataforma online de cursos. Né? A gente vai fazer o primeiro curso agora, também um curso novo do nosso portfólio, que vai iniciar com a Sol, né, convidando todos para conhecer a plataforma também. Maravilhoso, a gente vale muito a pena. Então, eu queria agradecer aqui hoje o seu tempo, né, a sua disponibilidade. Né, acho que é o primeiro bate-papo aqui nosso, a gente ainda vai ter a oportunidade de fazer outros, sobre outros assuntos da tricologia. Obrigado, né, que venham mais cursos ainda aqui para a gente fazer, com mais alunos e a gente levando o mercado. É isso mesmo. Certo? Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal.